tempo deitado na rede, cochilando e copulando. Quando saía a passeio ou em viagem, o negro era seus pés e mãos. O senhor não precisava levantar-se da rede para dar ordens aos negros. Bastava gritar. Os negros veteranos, os ladinos, iniciavam os recém-chegados na moral e nos costumes dos brancos. Ensinavam a língua e orientavam nos cultos religiosos sincretizados. Eram ainda os ladinos que ensinavam aos boçais a técnica e a rotina na plantação da cana e no fabrico do açúcar. A escravidão desenraizava o negro de seu meio social e desfazia seus laços familiares. Além dos trabalhos forçados, ele era usado como reprodutor de escravos. Era preciso aumentar o rebanho humano do senhor de engenho. As crias nascidas eram logo batizadas e ainda assim consideradas gente sem alma. A igreja, esteio dos poderosos, agia da mesma forma no tratamento dado ao negro. A mulher escrava fazia ponte entre a senzala e o interior da casa grande e representava o ventre gerador. As negras mais bonitas eram escolhidas pelo senhor para serem concubinas e domésticas. Objeto dos desejos sádicos dos homens, do senhor de engenho ao menino adolescente, a negra sofria, por parte da mulher branca, os castigos mais variados. Se a beleza dos seus dentes incomodava a desdentada sinhá, esta mandava arrancá-los. A escrava adoçava a boca do senhor e recebia chicotadas a mando da senhora, mas cumpria as tarefas que normalmente estariam destinadas à mãe de família. As damas da sociedade se casavam entre os 12 e os 15 anos com homens muito mais velhos. O conhecimento que tinham da vida de casada, os acontecimentos de fora do engenho e outras histórias nem sempre românticas, elas ouviam da boca das mucamas. As sinhazinhas sentadas à mourisca, tecendo renda ou deitadas na rede, e a escrava a lhes catar piolho ou fazendo cafuné. Cedo se casavam e cedo morriam por causa de sucessivos partos ou se tornavam matronas aos 18 anos. O ócio e a vida reclusa faziam das sinhás mulheres amarguradas. Ignorantes, era raro encontrar-se uma que soubesse ler e escrever. A presença da negra na vida do menino vinha desde o berço, quando ela o amamentava e acalentava o seu sono. A ama de leite ensinava as primeiras palavras num português errado. O primeiro, Pai Nosso. O primeiro, Ó Gente. E amaciava com a própria boca a comida do menino de engenho. Os sofrimentos da primeira infância, castigos por mijar na cama e purgante uma vez por mês, os meninos descontariam, tornando-se pequenos diabos. O moleque, o pequeno escravo, companheiro do senhorzinho em brincadeiras e aventuras, servia também de saco de pancadas. Tornava-se objeto do prazer mórbido de tratar mal os inferiores e os animais. Prazer de todo menino brasileiro, filho do sistema escravocrata. Criança mimada e educada para ser o herdeiro todo-poderoso, o menino, desde o início da adolescência, era entregue aos cuidados eróticos da fulô.
Costuma dizer-se que a civilização e a cifilização andam juntas. O Brasil, entretanto, parece ter se civilizado antes de se haver civilizado. A contaminação da sífilis em massa ocorreria nas senzalas, mas não que o negro já viesse contaminado. Foram os senhores das casas grandes que contaminaram as negras das senzalas. Por muito tempo dominou no Brasil a crença de que, para um sifilítico, não há melhor depurativo que uma negrinha virgem. Os senhores de engenho casavam-se sucessivas vezes, sempre preferindo as jovens sobrinhas. Exagerava-se então o sentimento da propriedade privada. As heranças eram disputadas por filhos legítimos e parentes próximos. Aos filhos bastardos, gerados na casa grande e paridos na senzala, restava a tolerância do senhor, que ao morrer os libertava. Nomes e sobrenomes se confundiam. Os escravos mais próximos, que ganhavam a simpatia do senhor, conseguiam adotar o sobrenome dos brancos. Na tentativa de ascensão social, os negros imitavam dos senhores as formas exteriores de superioridade. Mas muitos nomes ilustres de senhores brancos vinham dos apelidos indígenas e africanos das propriedades rurais. A terra recriava os nomes dos proprietários à sua imagem e semelhança. A música, o canto e a dança dos escravos tornavam a casa grande mais alegre. A risada do negro quebrava a melancolia e o silêncio infinito do senhor de engenho. As mães negras e mucamas, aliadas aos meninos, às moças das casas grandes e aos moleques, corrompiam o português arcaico ensinado pelos jesuítas aos filhos do senhor. A nova fala brasileira não se conservava fechada nas salas de aula das casas grandes, nem se entregava de todo à maior espontaneidade de expressão da senzala. Mas o modo carinhoso do brasileiro colocar os pronomes, me diga, me espere, vem do africano. Também do seu modo de falar ficaram as formas diminutivas, benzinho, nezinho, inhozinho. Era um novo jeito de falar, um novo jeito de andar, um novo jeito de comer. A culinária da senzala aproveitava as sobras de carnes da casa grande, usava o aipim indígena e as verduras, misturava os temperos africanos, principalmente o dendê e a pimenta malagueta, e inovava o cardápio. Surgiam a feijoada, a farofa, o quibebe, o vatapá. Alimentos que combinavam com a dureza do trabalho no cativeiro. As crenças e magias trazidas pelos portugueses eram transformadas em feitiçaria nas mãos dos africanos. Aos negros feiticeiros recorriam senhores brancos idosos à procura de afrodisíacos.
As jovens sinhás que não conseguiam engravidar e as belas mucamas que aprendiam a receita do café mandingueiro, um filtro amoroso feito com café bem forte, muito açúcar e sangue de mulata. Na religião conviviam a cultura do Senhor e a do negro. O catolicismo praticado aqui era uma religião doce, doméstica, de intimidade com os santos. Os padres se vangloriavam de conceder aos negros certas vantagens, como o direito de manifestar suas tradições nas festas do terreiro. Nasciam então as religiões afro-brasileiras. São Jorge é o orixá Ogum e Nossa Senhora é Iemanjá. Como tá a mesa de ler. O terreiro já está em 110 anos. Minha avó, ela era descendente de escravos, né? Então, tinha uma aldeia que se chama o Catongo, que eu não sei bem aonde que fica, né? Porque eu nem existia na época, né? Mas ela... Então, nessa aldeia, ela também cultivava os orixás, né? E quando chegavam, assim, os escravos chicoteados de outros lugares, né? De fazendas, engenhos, essas coisas assim, aí ela curava, né? Com aqueles remédios das folhas, né? E curava esses escravos. E eles ficavam gratos à minha bisavó. E acabavam ficando ali com ela, né? Quer dizer, ela era uma espécie, assim, de uma protetora desses escravos, né? Não foi só de alegria a vida dos negros escravos, dos ioiôs e das iaiás brancas. Houve os que se suicidaram comendo terra, enforcando-se, o banzo, a saudade da África. Houve os que de tão banzeiros ficaram lesos, idiotas. Não morreram, mas ficaram penando. Os negros, muitos agora libertados pela alforria, pela revolta ou pelas fugas, unidos nos quilombos, lutavam pelo fim da escravidão. Aliavam-se aos ideais libertários os filhos de poderosos senhores de engenho, que se tornavam abolicionistas por motivos econômicos, humanitários ou simplesmente pelo apego que tinham às suas mães de leite. Os brancos diziam que em nenhum país do mundo essa nefanda instituição foi tão doce como no Brasil. Agora, não me passa pela cabeça, não deve passar pela cabeça de ninguém, que essa nefanda instituição, como os próprios brancos chamavam a escravidão, que ela pudesse ser doce em algum lugar. Ela só poderia ser doce da perspectiva de quem estivesse na Casa Grande, não na perspectiva de quem estivesse na senzala. Eu comprei carne de porco aqui por R$4. Eu queria essa bolinha pra você. Quanto está o pacote de porcada? Em 1984, numa de suas últimas entrevistas,
O escritor Gilberto Freire resumiu seu pensamento sobre a situação presente do negro, lembrando o abolicionista pernambucano Joaquim Nabuco. O problema é que a abolição da escravatura, embora tenha sido fato notável na história da formação brasileira, foi muito incompleta. Com a abolição, os problemas do negro estariam apenas começando. Era preciso preparar o negro para ser cidadão. Mas quem se interessou por isso? Ninguém se interessou. O negro livre deixou as fazendas, os engenhos e foi inchar as periferias das cidades. Abandonado, constituiu-se num sub-brasileiro. Todo mundo só quer ser ele, só quer ser si, só quer trabalhar para si. Não quer se encontrar com os pretos, só quer se ligar aos brancos. Mas isso naquela época, a princesa Isabel libertou. Acabou-se a escravidão, acabou-se, né? Esse negócio de não querer se encontrar com o negro. Porque triste dos brancos se não fosse o sangue dos negros. Eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Eu estava na beira da praia, ouvindo as pancadas das ondas do mar. Essa criança que me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Essa criança que me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Assista ao filme Machuca, na Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Hoje, 10h40 da noite. Utilize sempre que possível as duas faces da folha de papel. Evite o desperdício.